Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu falo sobre finanças e investimento a longo prazo, principalmente com olhar de longo prazo para te ajudar na gestão da carteira e na tomada de decisão. Então hoje vamos falar sobre uma das construtoras novas na B3, construtoras que as incorporadoras vêm trazendo resultados muito ruins nos últimos meses, e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse case, principalmente por ser um pedido do pessoal lá do Instagram, que é no @mentedeholder. Então me segue, vai ter um endereço aqui. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse case, passar a vinheta e logo mais eu passo tudo para vocês. Vamos lá! Antes da gente passar todos os dados aqui, um ponto importante é o seguinte: o setor de incorporação, o setor de incorporadoras, a gente tem várias empresas, vou deixar uma lista aqui para vocês, mas o ponto aqui é o seguinte: dentre todas essas empresas, a gente nunca vê uma que desponta frente à outra. Então é um setor que tem muitas dificuldades de grandes crescimentos, de crescimentos exponenciais. Isso não é sobre a Melnick ou sobre qualquer companhia, é no setor como um todo. Então, antes de entrar mais a fundo nesse ponto, é importante que a gente tenha essa ciência em relação que o setor de incorporadoras não tem nenhuma grande companhia que desponta versus outra. Então é importante a gente ter essa ciência que é um setor difícil de ter crescimentos exponenciais, crescimentos vigorosos. Então, vamos para a tela onde eu passo ponto a ponto os pontos da Melnick. Vamos lá! A companhia ela foi listada em outubro de 2020, o mercado estava em ebulição, voltando, e a gente teve uma safra grande de IPOs, então a Melnick começou em 2 de outubro de 2020 e desde então a companhia traz 40% de queda contra o preço do IPO. Importante que é o seguinte: 7 em cada 10 IPOs não dão certo. 7 em cada 10 IPOs, as empresas que fazem IPO já são as maiores, mas para a gente ver como é difícil uma manutenção da operação, uma manutenção da lucratividade. Então a gente precisa ter essa ciência, principalmente que grande parte dos IPOs estatisticamente não deram certo na B3. Então a gente pode ver que a companhia tem 40% de queda desde a sua entrada no IPO. Então, para a gente entrar mais a fundo na análise, vamos trazer alguns pontos em relação às vendas sobre a oferta. O principal ponto aqui, hoje, as vendas sobre a oferta, que é a parte do VSO, a gente vê que elas estão caindo basicamente. Então a gente tem as vendas de lançamento, que é a parte em azul, e a gente pode ver que a venda sobre o lançamento, ela está caindo nos últimos trimestres. Importante a gente ter essa ciência. Assim como o VSO trimestral, que é o cálculo trimestral, e também sobre estoque, vem caindo. Então esse é um dos porquês também, cada vez mais a gente está vendo um aumento na taxa de juros, acaba impactando não só a Melnick, mas todas as incorporadoras, ou seja, é cada vez mais difícil tirar financiamentos bancários atraentes, e a gente sabe que esse setor demanda muito funding, demanda muito capital de financiamento para conseguir fazer as vendas e para conseguir girar todo o estoque. Um ponto super importante aqui é a abertura por ano de conclusão. Então a gente pode ver que o VGV, que é o valor geral de venda das unidades, ele está hoje basicamente em construção. Então a companhia está num processo muito grande de construção para conseguir aumentar os lançamentos nos próximos trimestres. Então é importante a gente ter essa ciência que a construtora ganha dinheiro com o lançamento. Construtora ganha dinheiro com o imóvel pronto para fazer as vendas, lançamento de novos locais, novas unidades. Então é importante a gente ter essa ciência que a companhia está nessa fase, num período de amadurecimento, num período de construção, para conseguir futuramente fazer as entregas e fazer os lançamentos. Ponto importante aqui é o seguinte: em relação à receita líquida, a gente tem alguns pontos especiais. Vamos para a tela. O principal ponto aqui, a gente vê que o POC, que é o percentual de obra concluída, ele vem aumentando ao longo dos últimos trimestres. Foi o que eu falei no início do vídeo. A companhia está em processo de construção para fazer novos lançamentos futuramente. Porém, a gente pode ver há uma manutenção da receita líquida nos últimos trimestres. É um ponto ok, não digo que seja algo ruim, mas a princípio a companhia também não vem conseguindo trazer grandes crescimentos. Então, um ponto importante é que a companhia tende a fazer novos lançamentos no futuro, nos próximos trimestres. Consequentemente, a receita líquida, que foi de 184 milhões no último trimestre, ela tende a aumentar. Em relação também à comparação à média de andamento das obras concluídas, normalmente a média é 65% e a companhia está acima disso, o que indica lançamentos futuros, o que indica tendência de aumento de vendas. Porém, um dos principais pontos que indico aqui, e eu falei também no início do
vídeo que a gente não tem grandes incorporadoras é o problema em relação à margem. Geralmente esse setor tem dificuldade em relação às suas margens operacionais. Por que eu falo isso? Primeiro ponto aqui é o seguinte, lucro bruto, ou seja, a companhia ela tem uma média de lucratividade bruta por trimestre perto de 30 milhões de reais. Mas o principal ponto aqui é o seguinte, a companhia tem uma margem bruta mais ou menos de 25%. A gente vê alguns trimestres com queda, outros trimestres também uma manutenção de 25%. Faz sentido a gente investir numa margem bruta, a gente faz toda uma operação, compra terreno, constrói, tem todo o risco de maquinário, enfim, todo o risco passivo trabalhista para sobrar 25%. É o que eu sempre digo, na bolsa de valores nós temos inúmeras opções. A gente pode escolher onde a gente vai investir. Esse é um dos principais benefícios de ser investidor. Todo dia a gente tem uma prateleira no mercado e a gente pode escolher os melhores ativos. E esse é um principal ponto que eu vejo de benefício para quando a gente tem a opção da escolha. E esse é um ponto que não me atrai muito. A margem bruta de 25% não é algo que eu, como investidor, queira. Eu quero empresas com maior margem, com maior capacidade de margem, principalmente para lucratividade. Seguindo um pouco aqui na nossa análise, consequentemente, se a margem bruta é perto de 25%, a gente tem todo o restante dos custos para chegar na parte do lucro líquido e, consequentemente, da margem líquida. O principal ponto aqui é o seguinte, a companhia ela tem uma margem líquida de 6,5%. E esse aqui é um ponto importante. Margem líquida é o que realmente entra no bolso. Então a companhia teve no último trimestre 12 milhões de lucro líquido. É bastante? É pouco? Eu acho pouco pela questão da margem líquida. Uma margem líquida de 6%, dado todo o risco da operação, eu acredito que tenha setores onde isso é mais atraente. É claro que a gente sabe todos os riscos das incorporadoras e a gente sabe que são setores que andam bastante. Há sim uma tendência da companhia a fazer novos lançamentos no futuro, consequentemente, a gente pode ver um aumento dessa lucratividade, principalmente à medida que os novos lançamentos forem sendo feitos e a companhia conseguir fazer novas vendas. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, já aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Eu tenho certeza que vai te ajudar principalmente na gestão da carteira. Toda semana eu trago conteúdo sobre ações, fundos imobiliários, ações nos Estados Unidos e também REITs. São 4 pontos, 4 classes de ativos que eu foco aqui no canal e se você tem interesse, eu acredito muito que vai te ajudar a tomar melhores decisões e a gente saber mais sobre cada uma dessas classes de ativos. Deixa o convite e vamos lá! Voltando aqui para a tela, a gente pode ver também uma questão seguinte, margens EBITDAs. Margem EBITDA perto de 20% não é algo muito atraente. Então quando a gente vai olhar os resultados, essa é uma das principais coisas que eu gosto de olhar. O setor que está inserido, ou seja, como é que todo o setor se comporta e também dado o setor, como que é a margem desse setor, como é a margem da companhia frente ao setor. Então é um ponto super importante que eu gosto de ter essa análise para a gente fazer essa diferenciação. Setor e companhias. 2 pontos extremamente importantes quando a gente vai fazer uma análise de algum papel. Seguindo em relação ao resultado, um ponto mega importante aqui que a gente entra mais a fundo em relação aos resultados. A companhia ela fatura mais ou menos 140 milhões de reais por trimestre e é um ponto importante da gente olhar aqui. Um dos pontos que a gente olhou um pouco em relação à parte da margem bruta, ou seja, uma margem bruta perto de 25% que a gente falou aqui. Depois a gente tem todas as despesas operacionais, comerciais, SG&A, que é despesas gerais e administrativas. Além do resultado financeiro, nós chegamos no lucro líquido, que é isso que eu gosto muito de olhar. A gente pode ver que a companhia tem uma margem líquida perto de 6%, então são pontos que não me atraem muito em relação ao resultado. Então, no terceiro trimestre de 2020 teve 9%, no quarto trimestre de 2020 a gente teve 4,74%. Então, são margens não muito atraentes. Por isso que a gente sempre precisa olhar quando a gente vai em incorporadoras. Qual é o setor, qual é a melhor empresa desse setor e como que está a parte dos lançamentos. Óbvio que esse é um papel que pode andar, principalmente pelos novos lançamentos, mas aí eu questiono, faz sentido a gente ter esse papel num período de 5, 10, 15, 20 anos? A gente gostaria de ser sócio dessa empresa com margens tão baixas e também dada toda a concorrência de corporadoras? Eu deixo a questão aqui para vocês, principalmente se faz sentido montar a posição nesses cases. Um ponto super importante aqui que a gente precisa trazer é que as incorporadoras são empresas com beta alto, então são empresas que tendem a se movimentar forte, tanto para cima quanto para baixo. E num cenário de aumento de taxa de juros, essas companhias tendem a ter uma competitividade maior, principalmente porque é cada vez mais difícil tirar financiamento bancário, que é o driver para fazer as vendas desses novos lançamentos. Então, essa é um pouco da minha análise em relação a incorporadoras. É um setor que eu não gosto muito aqui na B3, eu acredito que tenha melhores setores, mas, claro, a gente precisa trazer todas as opções, dado o perfil e o nível de investidor. Eu falando que não gosto muito não quer dizer que seja uma empresa ruim, mas é como que eu faço na minha carteira e eu tento passar aqui um pouco mais
mais do meu ponto de vista, do meu olhar sobre os papéis. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Te espero no próximo vídeo e até mais.